A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos bem casados, o primeiro de 2026 e por que não dizer, bem casados biblicamente. Toda primeira sexta-feira do mês, a gente começa com uma entrevista especial, trazendo um tema especial para o casamento ao seu coração. Eu sou Vinícius Lacerda e, na verdade, eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados, agora em 2026, né? É isso, chegamos aqui. Quarta temporada. Quarta temporada começou e a gente fica muito feliz, por isso a gente quer dar as boas-vindas a você nesse primeiro programa de 2026 e a gente quer reforçar essa proposta bíblica do programa. O Bem Casados, ele traz o testemunho de muitos casais aqui. Durante todo o ano passado aí de 25 foi uma bênção, testemunhos que impactaram os nossos corações e há de ser assim se Deus quiser, mas reforçar esse compromisso e começando muito bem com biblicamente, porque o casamento ele precisa ser bíblico, não é isso, Michele? E esse é o nosso propósito, né? Vidas reais e pessoas reais. Histórias reais. Histórias reais. Para poder aí ver, a gente olhar para a Bíblia e aplicar no nosso casamento. Então, a gente fica muito feliz e o Bem Casados Biblicamente, ele tem sempre um tema específico e o tema de hoje, ele é muito legal. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, Cantares 6, versículo 3, e a gente vai ler só a parte A de Cantares 6, porque o tema de hoje é esse. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pertencimento no casamento. E aí? Você tem esse sentimento legítimo e bíblico que você pertence ao seu cônjuge e ele pertence a você? Como se dá isso? É possível haver algum tipo de sentimento de posse, dominação, ou isso é uma coisa que é integral porque os dois se tornam uma só carne? A gente vai entender isso com o convidado de hoje, daqui a pouquinho a gente vai apresentar, mas pensando aí, e já que eu falei o próprio texto em si, é isso mesmo. Cantares 6:3, não é isso, Michele? Que diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E por que não ler a parte B, né? Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E isso é maravilhoso. Esse é um texto, inclusive, ele é muito curioso, né? Porque ele tem duas palavrinhas que é dode e dote. E esse encontro representa que é amado e amada. É um versículo muito curto na Bíblia, no original hebraico. Mas ele representa principalmente uma declaração poética, que revela muito mais do que duas palavrinhas que se encontram, que são iguais para representar, mas na verdade ela expressa uma aliança e exclusividade de pertencimento mútuo. Ou seja, no casamento bíblico, o amor não é egoísta, mas ele se entrega conscientemente. Ao mesmo tempo, pertencer ao outro é possível porque Deus é quem governa todos os relacionamentos. E não só isso, onde Deus governa o relacionamento, o amor encontra segurança, identidade e propósito. Esse é o Bem Casados, biblicamente. E a gente quer chamar o convidado de hoje, que vai trazer esse assunto sobre pertencimento do casamento de maneira muito especial. Pastor Reverendo Ediano Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Deus abençoe sua vida, pastor. Eu é quem agradeço, fico lisonjeado pelo convite. É uma alegria poder participar desse programa e, de alguma maneira, contribuir com os nossos ouvintes a respeito desse assunto tão importante para a vida da família, do casamento, ao pertencimento um ao outro e entender as implicações disso. Muito bom. Vai ser um momento especial para a gente. Com certeza. Obrigada pela disposição e por estar aqui, né, falando para a gente, e tenho certeza que vai edificar muitas famílias e muitos casamentos, né? É um assunto bem importante. E que às vezes gera polêmica, né, Michele? Sim, porque essa coisa assim do tipo... e aí, a pessoa, como é que é? É sentimento de ser dono? A pessoa é dono da outra, né, pastor? Então isso é muito curioso e a gente já pode começar a esquentar os motores aqui para ligar esse avião. E quando a gente fala assim, de entender esse pertencimento, a gente precisa começar pela origem do casamento, não é isso, pastor? Sim. Começar pela origem do casamento. Então, assim, por que é importante afirmar hoje que o casamento, reverendo, ele não é uma invenção cultural, mas, na verdade, ele é um projeto divino que inclui essa dança da trindade de pertencimento. Nós pertencemos a Deus e pertencemos um ao outro. Por favor, pastor. Eu achei tão curioso a maneira como vocês já se apresentaram de início e como isso tá
incutido na nossa mente cristã, né? Vinícius, da esposa, mencionou o nome, e um do outro, pertencemos um ao outro. E é curioso como a Bíblia coloca esse assunto, né? Ela coloca o casamento como tendo sido algo inventado por Deus, criado por Ele. Aliás, é Deus quem faz o primeiro casamento na Bíblia, né? Pega lá, do próprio Adão, ele tira uma costela e faz a Eva e celebra o primeiro casamento. Então a gente percebe que é um projeto de Deus, não é uma criação humana. O casamento não é meramente um contrato, como muitos têm reduzido hoje o casamento a uma convenção social, a um contrato que a qualquer momento você pode desfazê-lo se você não gostou, ou a uma forma de legalizar a atração física, ou uma convenção social, ou pode ser para muitos uma necessidade humana meramente. E a Bíblia mostra diferente. A Bíblia mostra que o casamento é uma invenção de Deus. Deus é o criador do casamento. Dele, exatamente. Maravilha. Foi Deus quem criou. Então, de princípio, a gente precisa partir disso. Deus criou para um pertencer ao outro. Por isso que eu disse que eu achei jóia a maneira como vocês se apresentaram. Claro, pastor, eu queria pegar esse gancho ainda dentro desse primeiro tópico, que Deus é o inventor, né? Ele é o criador, né? E não é uma invenção no sentido pejorativo, né? Mas é aquele que, no laboratório divino, né? Ele cria, que é o reflexo do seu próprio relacionamento com a Trindade. Pensando assim, por assim dizer. Mas, como o senhor bem disse, as pessoas, elas precisam seguir regras em determinadas instituições. Você entra num quartel, você se adequa àquele ambiente. Num hospital, a mesma coisa. Diante de um tribunal ou um fórum, você não entra de chinelo como quem vai à praia. Mas, ao mesmo tempo, o casamento é uma instituição. E aí eu percebo, pastor, que muitas vezes as pessoas querem adequar as suas vestimentas sociais e, por que não dizer, sexuais, para adaptar a instituição casamento ao seu jeito de ser. E aí vem outros formatos de família, né? Outros formatos de sexualidade dentro do casamento. Eu queria que o senhor desse uma pincelada nisso aí. Deus é o criador. E aí por que o ser humano tem essa mania de querer combater aquele que criou as regras do casamento? Ótimo. Essa pergunta é bastante ampla. Vai dar tempo uma hora de programa. Fala bastante coisa sobre isso. Bom, em primeiro lugar, quem criou foi Deus e ele estabeleceu regras. E quem criou sabe muito bem como funciona aquilo que foi criado. E tem as suas regras para que funcione bem. Toda vez que o ser humano caído resolve mexer naquilo que é santo, que foi criado de forma perfeita por Deus, e resolve querer fazer diferente na sua inútil tentativa de querer melhorar aquilo que Deus já fez, estraga, peca e, consequentemente, colhe frutos amargos disso. Deturpa, né, pastor? Destrói o casamento, ele perde, ele fica desfigurado. Então, o que a gente vê hoje é o casamento sendo desfigurado na nossa sociedade. Eu disse que alguns o reduzem a um contrato, outros a uma convenção social, outros reduzem a algo que você pode ser criativo e inventar regras para ele, quando, na verdade, sabemos que, biblicamente, Deus, como Criador, estabeleceu as regras para que ele funcione de modo que o casal glorifique a Deus como família. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? Casamento, ele é monogâmico, heterossexual, porque aí na invenção da nossa sociedade, onde pega essa instituição e torna ele um Frankenstein social, né? Cada um coloca sua peça do jeito que quer, aí vira um casamento, um Frankenstein de consumo, de sexo com o mesmo sexo, por exemplo, o casamento homossexual ou trisal, né? Poliamor e por aí vai, né, pastor? E começam a inventar nomes, né? É muito oportuno esse destaque que o irmão faz pelo seguinte: repare que Deus pega Adão e une com Eva. Não é Adão e Ivo. Boa. Não é Adão, Eva e mais um terceiro. É Adão e Eva. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Não diz que é três. Não tem dois Adãos para uma Eva, né? Nem não há espaço para terceiros aqui. Não há espaço para duas mulheres ou dois homens, mas deixa homem e se une à sua mulher. Também não são suas.
Não é né? qualquer Como algumas mulher, né? culturas que a gente vê. Então, não há espaço para poligamia, não há espaço para um homossexualismo no casamento. O casamento como criado por Deus, ele é heterossexual e ele é um único homem e uma só mulher. É monogâmico. Ele é exclusivo. O casamento precisa haver exclusividade. Por isso que tem essa questão de pertencimento e fidelidade. Né? Fidelidade, né, companheirismo, tudo isso é essencial para a existência do casamento segundo Deus. Bom demais, pastor. Eu vou entrar mais um, assim, tá? O papo está fluindo e essa parte da criação do casamento ela é maravilhosa. Mas quando a gente pensa nessa exclusividade, e a gente precisa perceber que Deus cria esse casamento e alguém em casa aí, de repente você está em casa e chegou de paraquedas aí, queria até aproveitar, clica aí, compartilha, curte, se inscreve no canal. Cheguei a primeira vez aqui na IPPTV, essa é a sua TV missionária. Vamos em frente. Mas o fato é que alguém pode questionar isso. Então por que a Bíblia mostra a poligamia? Já que a gente falou. Por que Davi teve outras mulheres? Por que Eucana teve Ana e Penina? Então eu queria que o senhor Eu sei que a pergunta aí de repente cai de paraquedas, mas a gente sabe que a Bíblia mostra a verdade nua e crua do pecado humano. Exatamente, é o que o irmão acabou de revelar. A Bíblia está revelando aí o pecado humano e ela não esconde as falhas dos seus personagens, né? Dos grandes homens da Bíblia que a gente vê, eram homens pecadores. Então, o que a gente vê é a dureza do coração humano, um coração caído, pecador, e todas as vezes que nós vemos a poligamia na Bíblia, não quer dizer que isso está sendo aprovado por Deus. Isso está sendo narrado, de certo modo, poderíamos dizer aqui que, entre aspas, está sendo tolerado, mas não é aprovado por Deus. E todas as vezes que isso acontece nas Escrituras, a gente vê que traz problemas. O exemplo que o irmão acabou de citar, de Ana e Penina ali, Ana era a esposa do Eucana, tinha a rival a Penina ficava provocando ela dia e noite ali, era um casamento bastante confuso esse, né? Destrutivo. Não era totalmente. Aquilo ali é o que a gente pode dizer, não é um lar docilar, né? Uma vida terrível que a Ana levava, e a gente vai perceber que todas as vezes que isso acontece, dentro do relato bíblico, mostra-se para nós com toda clareza as consequências da desobediência do homem com relação ao casamento. Olha a consequência destrutiva. Então, por assim dizer, para a gente passar com a Michele para a próxima pergunta, pastor, todas as vezes que a Bíblia permite e se mostra ali determinado pecado, é para mostrar as suas consequências e o quão destrutivo ele é, como, por exemplo, a questão homossexual dentro do casamento, que nem pode se chamar casamento ao mesmo tempo, mas a questão poligâmica, seja lá o que for, sem pertencimento um ao outro, mas simplesmente de consumo daquela necessidade, o quão destrutivo isso é. A Bíblia mostra e permite, né? Exatamente. Quer dizer, não permite pecado, mas permite mostrar para que a gente enxergue o pecado. Nos instrui, né? Nos educa. Narrativas bíblicas mostrando coisas odiosas, sim, coisas pecaminosas do povo de Deus, estão ali para nos instruir, não estão ali de forma normativa para que a gente copie, né? Nem tudo que a gente lê no texto bíblico, a gente vai reproduzir na nossa prática. Exato. Então, temos que tomar Mas é um alerta cuidado. Vermelho, né? É um sinal de alerta ali de cuidado, não vá por esse caminho que o fim é destrutivo. Tá, não é isso que Deus planejou pra gente. Muito bom. Sim. E aí, Michele? A gente aborda esse tema, esse assunto, né, de pertencimento no casamento. Eu penso muito, né, de como a nossa vida é realmente contracultural, né? Porque hoje em dia as pessoas querem ser tão, né, autossuficiente, né? Eu posso, eu faço, eu consigo sozinha, né? Principalmente as mulheres hoje em dia. É o governo de si mesmo, né? Então, assim, a gente realmente vai... A Bíblia vai, hoje em dia, né? Como sempre, né? Na contracultura, né? Da gente dizer que não, a gente pertence, né, ao nosso cônjuge, né? E nessa linha, né, em relação às mulheres, como o conceito de auxiliadora idônea corrige visões distorcidas sobre o papel da mulher no casamento. Auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. Quando vamos para o texto bíblico, a gente vê que esse é o nome que o próprio Deus dá, né? Ele, quando faz a Eva, ele a chama assim no texto sagrado, de auxiliadora. Auxiliadora, o que é?
é uma ajudadora, alguém que vai complementá-lo, alguém que vai, de certa forma, auxiliá-lo a cumprir sua missão diante de Deus. Então, era exatamente o que ele precisava, né? Era alguém semelhante para suprir sua necessidade. Veja, fico pensando em Adão aqui, vamos pensar juntos, em Adão no paraíso, dando nome aos animais. Trabalhando aos lá. animais. Trabalhando, dando nome aos Homem animais. trabalhando. Então a gente já começa o primeiro conceito aí. Olha só que interessante, né? Mas ele está lá, esse se chamará gato, essa gata, esse cachorro, essa cachorra, e dando nomes aos animais, e ali os pares, macho e fêmea. E ele olha para si mesmo, não tem uma companheira idônea. E Deus então vai lá e faz dele mesmo, Deus faz uma esposa e a chama de auxiliadora idônea. Alguém que estava à altura dele. Não era alguém que foi tirado da cabeça para que pudesse dominá-lo. Sobrepujá-lo. Não é alguém que foi tirado dos pés para que pudesse ser pisada por ele. Não é alguém que foi tirada de qualquer parte menos honrável, podemos pensar assim, mas é alguém que vem da sua costela, do seu lado, para ser amada, para ser protegida, é alguém do seu lado. Andar lado a lado. Lado a lado. Ou seja, nós não vemos aí, por conta da expressão usada, nenhum desprezo à figura feminina. É o próprio Deus quem a chama de auxiliadora. E não só auxiliadora, auxiliadora idônea. Alguém que lhe fosse compatível. Muito bom. Alguém que lhe suprisse. Alguém da mesma essência, da mesma matéria. Quais credenciais para se associar a ele, né, pastor? Carne e osso do mesmo jeito. É óbvio que dentro da família, do casamento, sabemos que homem e mulher têm papéis diferentes. Isso nós não podemos esquecer, as escrituras deixam claro isso aí. Porém, no que tange à criação, são ambos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, têm a mesma essência. Eu queria aproveitar, pastor, fazer um merchan aqui, aproveitar que você está em casa, editoresion.com.br, você vai achar um livro fantástico, fica aqui como dica literária, inclusive, do Bem Casados. O Significado do Casamento, de Timothy Keller e Kate Keller, né? Reverendo Tim Keller, como a gente chama, faleceu em 2022, se eu não me engano, partiu meu coração, sou super fã do Reverendo Tim Keller e as suas mensagens, mas tem uma frase lá, Reverendo, que ele usa, e nessa parte em que Deus cria a auxiliadora, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. E isso está no livro do Keller lá, para você que está em casa. É como se Deus imprimisse uma parte do seu caráter muito especial na mulher, porque o próprio Deus se chama de auxiliador ou ajudador de Israel. Então, a palavra auxiliador lá no hebraico, no Gênesis, o Keller é que fala isso, é Eretz, e é o exército ajudador ou salvador que vem em socorro do outrem. Ou seja, Eva veio em socorro de Adão por causa da sua guerra com a solidão. E aí vem ajuda. Isso é maravilhoso, né? Então fica aí, Significado do Casamento, Timothy Keller, editoresion.com.br, procura lá. Fala assim, pastor Vinícius falou que tem um desconto se eu pedir pelo Bem Casados. Eu já botei minha cabeça em risco aqui. Brincadeira, pessoal, segue lá, vai ter um desconto, pessoal da Esion, é super bacana. Pastorzão, vamos seguir em frente, né, Michele? Mais uma pergunta aí, por favor, você pode fazer. Sim, aí agora a gente entra na parte espiritual, né? Sim, porque a gente falou bastante da criação, Da né? criação, exatamente, né? Por que o senhor diria que muitos problemas conjugais são, antes de tudo, espirituais? Joia. Tem algo nessa questão? Eu penso que quando o casal está passando por problemas, normalmente ele tem um problema anterior com o Senhor. Se o nosso relacionamento com Deus não estiver bom, todo o restante é afetado. Eu costumo comparar o relacionamento com Deus como um grande guarda-chuva. Está aqui, a cobertura. E todo o restante está embaixo. Inclusive, o relacionamento do casal. Quando nós não estamos bem com Deus, todo o restante será afetado. Imagina que o guarda-chuva quebra. O que acontece com tudo que vem? Fura, né? Quebra uma perna do guarda-chuva. O que acontece? O que vem embaixo é afetado, é prejudicado. E o que vem abaixo do nosso relacionamento com Deus? Os demais relacionamentos, inclusive
o relacionamento conjugal. Então, eu costumo dizer que se o nosso relacionamento conjugal está quebrado, é um sinal de que o nosso relacionamento com Deus também não anda bem. Precisamos avaliar isso, examinar isso para buscar corrigir algo com relação ao nosso relacionamento com Deus. A gente vê isso na história bíblica. Queira pegar, por exemplo, Malaquias, capítulo 2, a gente vai ver, por exemplo, no verso 14, onde o profeta fala o seguinte: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O que a gente vê aqui em Malaquias, trazendo o contexto, ali só um versículo, não dá para a gente ler tudo aqui, mas é que esse povo estava passando por diversos problemas. Problemas no relacionamento com Deus e que estava afetando todas as esferas da vida deles. Desde a esfera emocional, a física, tudo. Inclusive, o casamento deles estava sendo afetado, de modo que estava havendo divórcios no meio do povo de Deus. Porque Homens o projeto é repudiando a perfeito, né, esposa. pastor? Mas o pecado é que interfere nesse projeto. Sim, exatamente. Então, na minha compreensão, um casamento com problemas é, antes de tudo, um relacionamento com Deus que está com algum problema e precisa de ser tratado. E por isso que a gente precisa ter Deus no centro do casamento, porque aí quando a gente trata as nossas idolatrias, aí o problema do pecado é isso, né? Quando eu coloco o pecado, que é o meu desejo de realizar alguma coisa que vai contra a santidade de Deus. Quando eu coloco isso à frente de Deus ou acima, né? Não, eu preciso realizar esse desejo pecaminoso, eu estou desprezando Deus. A coisa vai de mal a pior. Qualquer coisa que eu colocar no lugar do Senhor é idolatria. Pode ser a esposa, por exemplo. Amar demais a esposa, a mais do que o Senhor, é idolatria. Os filhos. Os filhos, por exemplo, a gente escuta muito isso. Ah, meus filhos são tudo. Peraí, o Senhor é tudo para mim. Meus filhos são extremamente importantes, minha esposa também, mas o Senhor é tudo para mim. O Senhor é mais importante para mim do que todas as coisas. A gente já está falando então aqui dessa... O senhor citou o povo de Israel, isso é muito importante, é dessa quebra do relacionamento vertical, ela afeta, como o senhor disse, todas as esferas dos relacionamentos horizontais. E o primeiro relacionamento é o casamento, né? Exato. Ele vem à frente de todos os outros relacionamentos, é isso? Sim. Veja, quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu vou buscar agradá-lo. Eu entendo que eu fui criado para a glória dele e eu quero glorificá-lo em tudo que faço. E no casamento, principalmente. Então, eu sei que Deus planejou o casamento, tem regras para o casamento, tem muitos projetos, planos, e a gente vê tudo isso nas Escrituras voltado para o casamento. E o que eu vou querer fazer então? Honrar o Senhor, glorificar o Senhor no meu casamento. Então, se eu amo o Senhor, eu vou buscar amar também a minha esposa. Agora, se eu não estou amando o Senhor como deveria, consequentemente eu vou ter dificuldade de amar a minha esposa como deveria. Então, o meu relacionamento com Deus é importantíssimo para definir o meu relacionamento com o meu cônjuge. Eu percebo então, pastor, que tem um problema aí, que muitas vezes a gente entra no casamento achando que isso é um fluxo somente de um reflexo natural que vai surgir por causa da afeição daquela pessoa que eu me apaixonei no namoro. E depois noivamos e casamos. E aí eu acho que aí é que é o problema, porque precisa do relacionamento vertical para que o casamento dê certo, correto? Sim. Então, assim, o problema é que as pessoas acham que dentro de casa e do casamento, quando elas entram para o casamento, tudo vai continuar seguindo um fluxo natural da atração ou do que era belo no namoro, etc. O problema é que o casamento ele não vive de um fluxo natural somente. Que a atração é natural, né? A gente tem hormônios e tudo mais aqui, e graças a Deus pela sexualidade maravilhosa. Mas se não for um fluxo, então, pastor, sobrenatural da palavra com Deus, não vai dar certo, é isso? Exatamente. Ou seja, precisamos da graça de Deus para manter um casamento, para ir até o fim, para honrar os votos que assumimos lá no altar. Precisamos da graça de Deus para isso. Sem a graça dele, a gente não consegue ir adiante tendo um casamento feliz. Alguns vão dizer, bom, mas eu posso ser feliz mesmo não sendo cristão no meu casamento? Ok, você pode até ser feliz, mas não como a Bíblia ensina.
Como a Bíblia ensina, a gente precisa da graça de Deus. Não há uma felicidade no sentido bíblico. E com a ajuda do Espírito Santo, né, pastor? Você precisa, né? O que seria de nós sem a graça do Senhor, o Espírito Santo operando nas nossas vidas? Nada poderíamos fazer. Aliás, como Jesus ensina, né? Sem mim nada podeis fazer. João 15. Então, pastor, a conversa tá boa demais, o tempo voa, urge, né, Michele? E agora, o que a gente tem? Agora a gente tem o nosso primeiro intervalo. Nosso primeiro intervalo, não sai daí, pensa aí. Casamento sobrenatural, vertical, horizontal, para a glória de Deus. E PPTV, a gente volta já já. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @Oui-Mademoiselle Semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top. A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 5077 1744 ou siga nossa página no Instagram. Cálice dos Peregrinos, excelência e honra até que ele venha. Até que ele venha, ele virá o Senhor do casamento, Cristo Jesus, para levar sua noiva. Ei, você chegou aqui agora, está visitando a gente? Curte, comenta, compartilha. Esse é o Bem Casados Biblicamente, um programa que tem apoio do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você conhece o Ministério de Casais? É muito legal. Tem uma sopa de letrinhas, né, Michele? ECC, que significa o quê? Tem o ECC, Encontro de Casal com Cristo, Encontro de Casais com Cristo, né? Exatamente. Se você tem algum aí na sua igreja, ou se não tem, corre para cá para Pinheiros e se inscreve no... Se inscreve aí no ECC, vai abrir em breve, vai ser muito legal, né? E participe. Participe com a gente, Ministério de Casais sempre apoiando aqui o Bem Casados, é maravilhoso. Beijo para a diretoria aí do nosso Ministério de Casais e vamos para cima. A gente está com um convidado muito especial aqui hoje, Reverendo Ediano Santos, da Igreja Presbiteriana Betel, que fica aqui em Jardim
Camel, é isso? Bem pertinho daqui, a uns 6 quilômetros. Perto de Vila daqui. Sônia e tal. Exatamente. Pegou a Francisco Morato, altura do número 4.500, a gente está do ladinho ali. Tem um arroba aí da igreja, um Instagram, alguma coisa assim? Agora eu vou ficar te devendo. É muito fácil de achar. É Jogou fácil. no YouTube, no Google lá, a Igreja Presbiteriana Betel, em São Paulo, vai aparecer a gente. Aí você aparece lá, faz uma visita maravilhosa a esse nosso pastor, num dos cultos da sua igreja. Mas você está seguindo a gente aqui na sua grande igreja missionária e na sua TV missionária, Igreja Presbiteriana de Pinheiros e IPPTV. Ajuda a gente aí, compartilha no grupo da família. Pastor, sem mais delongas. Redenção antes da romantização. E aí tem essa questão do pertencimento. Porque muitas vezes as pessoas querem pertencer a um sonho projetado que é dela. Então eu projeto na Michelle tudo aquilo que eu queria que ela fosse para mim. Ou tudo aquilo que você quer que eu faça para você, Exato. né? Que é o consumo, né? Que eu quero Isso. consumir do que você tem para me oferecer. Entretanto, pastor, o que nessa relação de pertencimento, de aliança, em que Deus manda a gente amar o próximo, o que o senhor me diz? Como que o casamento pode ser uma janela da redenção entre homem e mulher, apontando para Cristo, antes de uma romantização, muitas vezes performada por Hollywood nos filmes? Bom, à medida que você falou, uma coisa me veio à mente. Quando a gente compara o nosso relacionamento com Cristo e depois traz para o casamento, que é um reflexo, né? A Bíblia usa o casamento para exemplificar o relacionamento de Cristo e a igreja, em Efésios 5, a gente vê que Cristo não esperou virtudes de nossa parte. Ele não esperou que nós fôssemos atender suas melhores expectativas. Ele não nos amou esperando que nós conseguíssemos corresponder ao seu amor. Ele não esperou nossa iniciativa para nos amar. Ele tomou a decisão de nos amar, independente de nós. E o casamento, quando nós o enxergamos biblicamente, a gente vê que é mais assim, é assim, e não como o mundo mostra, com esse romantismo todo de Hollywood, aquela coisa que faz o coração palpitar mais forte e dá calafrio, e frio na espinha. Não. O casamento romântico de Hollywood não é bem o casamento bíblico. O casamento bíblico é aliança. É solene, é um compromisso, envolve exclusividade, envolve respeito, envolve sim um companheirismo, mas é antes de tudo compromisso. Aliança é compromisso, é um compromisso de pertencimento um ao outro, ambos ao Senhor. É esse compromisso com o Senhor que faz com que esse compromisso um com o outro seja honrado, esses votos sejam honrados. Então, quando eu entendo que o casamento é menos emoção, é menos aquela paixão romântica e é mais compromisso, eu estou caminhando num trilho seguro e bíblico. O casamento é compromisso. Vocês vão chegar em um momento do casamento, nossos ouvintes vão chegar em um momento do casamento onde vão perceber que precisam muito mais do que romantismo para manter o casamento. Precisam de uma aliança como um leito seguro que vai fazer com que você não precise ficar se colocando na vitrine o tempo todo. É isso, pastor? Porque no romance, o que é maravilhoso nos casais de namorados, né, e é tão bonito ver os jovens namorando, é fato que eles se colocam na vitrine o tempo todo, porque cada um vai para sua casa, e quando se encontram belamente cheirosos, né, e com todo o romantismo no ar, o que é pertinente ao momento, à fase que eles estão vivendo. O problema é que as pessoas têm essa ilusão de que... porque a nossa afeição ela é volátil muitas vezes. Nosso coração é enganoso. E aí, submetê-lo à redenção de Cristo é que é o desafio, não é isso, pastor? Exatamente. E entender que Deus me criou para Amanda, criou a Amanda para mim. Isso vai me fazer trabalhar, acordar cedo todos os dias, ir dormir tarde, e levantar no outro dia de novo e buscar amá-la e buscar trabalhar para abençoar a vida dela, para fazê-la feliz. Eu vou entender que o casamento biblicamente é servir o outro, é colocar o outro antes de mim, é buscar
ser um servo da minha esposa, cuidando dela, protegendo, honrando. Isso é bem diferente. Vai na contramão do casamento de Hollywood, dos filmes, onde o outro tem que me fazer. Se eu vou com essa disposição, eu vou ter problemas no casamento. Eu deveria me casar pensando em fazer o outro feliz. E não que eu, primeiramente, seja feito feliz por ele. Quando eu faço isso, por consequência, eu vou acabar sendo feliz. Muito bom. À medida que eu entendo que Deus me criou para esta pessoa e essa pessoa para mim, e nos colocou juntos para vivermos a complexidade da vida dentro de um mundo caído. Lembrar disso. A redenção nos lembra que somos pecadores. Nos lembra que são dois pecadores vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, e caminhando para o mesmo rumo, né? E vivendo num mundo quebrado. É natural que, vivendo nessa dimensão de um mundo quebrado, dois pecadores no mundo caído, vão ter dificuldades. Muito e nessas horas, o que nos mantém unidos e o que nos faz levantar todos os dias e continuar, e ir até o fim, até que ele venha, né? Sim. O que nos faz viver até que ele venha é justamente a compreensão de que foi Deus quem nos uniu. Foi Deus quem projetou, foi Deus quem arquitetou o casamento para mim. Eu para Amanda, Amanda para mim, você para sua esposa, ela para você. Muito bom, pastor. Eu queria pegar esse gancho que o senhor falou assim, e eu estava fritando aqui, e o senhor falou. Maravilhoso. Dois pecadores andando lado a lado, rumo ao trono da graça, na mesma direção. E tendo que se ajudar nessa caminhada da fé, né? Porque são os seus próximos mais próximos, né? Ame o seu próximo, ainda que ele seja muito falho. E as falhas, elas vão explodir dentro do casamento. Porque é no casamento que a gente conhece o outro, é no casamento que a gente vê a feiura mais feia, né, de cada um de nós. Que aí a gente tá à vontade e se mostra quem é. Pecador falho. Quais são as disciplinas espirituais, pastor, que podem ajudar um casal a vencer as dificuldades do pecado rumo à redenção? Boa pergunta. Todo casal precisa da presença de Cristo no casamento. Então, se o casal busca o Senhor junto, ele já tem aí, diria que, mais da metade do caminho andado. Quando nós buscamos juntos ao Senhor como casal, a gente recebe a graça que a gente precisa para investir no casamento, para continuar lutando e buscando atingir os objetivos de um casamento cristão. Então, Cristo é essencial. Então, o Senhor precisa estar presente. Há um texto bíblico, guardadas as devidas proporções, ele fala de um cordão de 3 dobras. O pastor se recorda do texto bíblico? E um cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. Eu trago essa analogia para o casamento, dizendo que essa terceira dobra para o cordão é o Senhor. E as outras 2 dobras é o marido e a mulher. Se o Senhor estiver presente, se ele for a terceira dobra, pode vir o que vier. Estamos prontos para superar qualquer desafio desse mundo caído, para termos um relacionamento que agrade a Deus, que honre o Senhor. Como que eu posso buscar o Senhor, então? Isso. Em oração. Eu devo buscar o Senhor em oração. O casal que não ora junto, briga junto. Precisa orar. Olha aí, guarda essa aí, hein? Hashtag fica a dica. Como é que é, pastor? Repete. Inventei agora. Casal que não ora junto, briga junto. Pronto. É o que vai sobrar. Hashtag, pronto. Essa ficou top, pastor. Ficou Gostei. top? Faz um corte aí, galera, e joga. Casal que não ora junto, briga junto. Quer parar de brigar? Vai orar. É isso, pastor? Ótimo. Não tem melhor receita. Casal que ora muito junto, briga menos. Briga menos, né, pastor? Briga menos. Eu acho que casal sempre vai ter discussão, né? É difícil. Até hoje, na experiência pastoral... Será que pode, pastor, só uma brincadeira, será que pode brigar orando? Tipo assim, a esposa orando pelo marido, né? Senhor, guarda esse miserável, porque não me atende. Brincadeira, mas é só pra gente seguir. Qual o pai e a mãe que tenha 2 filhos que ainda não presenciou isso, né? Claro. O irmão orando
na sua oração menciona o outro como se o outro fosse o pior culpado, pecador, né? Ou o culpado. É verdade. Então, essas coisas acontecem desde pequeninos, né? E segue para o casamento e a gente continua com os mesmos defeitos. Muito bom. Né? É verdade. Então isso acontece também no casamento. Mas que bom que o Senhor é misericordioso conosco, sim. né? Claro. E nos ensina ao longo da vida a de fato amar, respeitar e cuidar um do outro, como temos que fazer. Mas falamos da oração e que mais disciplina, porque vamos ser um pouco mais evangelistas aqui no nosso programa hoje, pastor. Joia. Porque pode ser um leigo ou alguém que nem conhece a Cristo ainda, caiu de paraquedas aqui. Sim. Casal precisa orar junto. Orar juntos. Precisa da palavra Opa. de Deus. Nós falamos no início do programa, quem não pegou o começo, eu recomendo que volte aí, lá né? e assiste o começo, porque Deus estabeleceu regras para o casamento. E onde é que estão essas regras? Opa, no manual do fabricante. Exatamente. Na Bíblia, na palavra dele. Então vamos às Escrituras, vamos estudar a palavra juntos. Então o casal precisa ler a Bíblia junto. Eu diria que aqueles que pensam em casar já deveriam, enquanto se preparam para isso, ler a Bíblia junto. Então aquele casal de namorados, noivos, que estão pensando em casar, eles precisam ter esse exercício. Bom demais. Porque se eles não oram juntos, não leem a Bíblia juntos, enquanto estão namorando, dificilmente o farão depois de casados. Então, aos jovens que estão pensando em casar, seguem uma boa receita. Boas dicas. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, adorem a Deus juntos, congreguem juntos, busquem congregar juntos. Opa, olha aí. Até porque, quando vocês se casarem, certamente vocês vão congregar juntos. É o que se espera. É estranho e não é bom para a família um congregando numa igreja, outro congregando na outra. Olha aí. É bom que ambos caminhem. Boas dicas, hein, pastor? Bom demais. Então, pastor, a gente precisa dar mais um break aí, mas vamos aproveitar, fazer um apelo aqui. Você chegou aqui, não conhece a Cristo ainda, seu casamento está quebrado, ponto a divorciar, você pegou dicas maravilhosas agora aqui e a gente quer cuidar do seu coração aí. Vem visita uma igreja mais próxima da sua casa, ou talvez visita uma igreja mais próxima da palavra, que seja perto da sua casa. Mas é importante que o seu casamento seja entregue nas mãos de Jesus. É isso? Amém. Vamos para um break aí, PPTV, a gente volta já já. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPPTV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx. Mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. No mundo digital, o que aparece sobre você pode mudar tudo. A sua marca está dando o recado certo? A SafeTech Digital ajuda você a ser protagonista na internet. Construir presença, destacar os pontos positivos, gerenciar como o mercado vê sua empresa. Não se trata de apagar o passado. Trata-se de mostrar o que realmente importa. Com mais de 15 anos de experiência, atuamos com soluções estratégicas para alavancar sua imagem. Conteúdo de qualidade, distribuição certa e resultados que aparecem quando alguém pesquisa seu nome no Google. Decida o que aparece sobre você na internet. Eleve sua marca. Seja visto da forma que merece. SafeTech Digital. Visibilidade que gera valor. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial.
Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Bem Casados Biblicamente, toda primeira sexta-feira do mês, e você está na IPPTV, a sua TV missionária, que faz parte da sua grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente aproveita para mandar um beijão pro nosso casal pastoral, por assim dizer, né? Reverendo Arival e sua esposa Tárcia, o pastor Arival que conduz aí a nossa igreja, nosso pastorzão. Vamos que vamos. Reverendo Ediano. E o papo tá bom demais. Sabe que a gente já está chegando no bloco final aqui. Tem muita coisa boa, né, Michele, para a gente ainda compartilhar. Sim, e a gente falando de pertencimento, né, a gente entende que o pertencer, ele implica, né, em tornar-se uma só carne. Uhum. Né? O pertencimento bíblico, ele exige as decisões práticas e contínuas. Né? Então, o que envolve biblicamente esse deixar pai e mãe nos dias de hoje? Ok. Pelo texto bíblico, a gente vê o verso 24 de Gênesis 2, né? Uhum. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, para que haja o uma só carne, o casamento, é necessário antes um deixar. Deixar pai e mãe. Aliás, isso é tão importante que ele vai ser repetido, essa expressão, outras vezes. Nós vamos ter no Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ter Jesus falando sobre isso em Mateus 19, nós vamos ter o apóstolo Paulo falando sobre isso em Efésios 5:31. Ou seja, é algo extremamente importante e vai ser reiterado nas Escrituras outras vezes por Jesus e pelos apóstolos. E aqui nós temos exatamente os pilares do pertencimento um ao outro. Ou seja, nós temos que deixar pai e mãe para se unir. De forma muito prática, eu preciso cortar o cordão umbilical. Eu preciso cortar. E esse cortar, esse deixar, é um deixar emocional, é um deixar físico, né? Quem casa quer casa, e normalmente quem paga a conta cobra. Então morar com os pais é problemático. Envolve um deixar físico, envolve um deixar social dos seus pais. O casal precisa de intimidade, o casal precisa de independência para viver bem, para que possa desfrutar deste pertencimento, né? Deste unir-se, ser uma só carne, essa experiência do pertencer um ao outro. Muito bom, pastor. E isso é tão importante, segundo a Bíblia, que Deus, como o senhor disse, né, ele é o primeiro celebrante de casamento, né? Ele que fabrica, por assim dizer, a noiva e leva ela até o altar. Ele faz essa declaração, mesmo Adão e Eva não tendo pais. E nem sei se eles tinham umbigo, né? Provavelmente não. Como o senhor falou, cortar o cordão umbilical. Isso é muito importante, mas existe uma importância espiritual muito forte nisso, que Deus deixa claro desde o primeiro casamento, mesmo Adão e Eva não tendo pais, não é isso? Exatamente. É óbvio, Deus como Criador, ele sabe o que vem depois, né? Conhece o fim desde o começo, o alfa, o ômega, enfim. A gente está vendo aqui agora, precisamos ver o filme depois, Deus já conhece a história toda num simples olhar. Então, é óbvio que ele está ciente do que criou, como fez, e sabe que para que um casamento funcione bem, uma família funcione como ele planejou para ser, há necessidade de um deixar pai e mãe. Veja, e aqui eu falo a quem está em casa, não é insensibilidade da minha parte, não é que você não vai mais visitar seu pai, não vai mais dar atenção à sua mãe. Respeitá-los, né? De modo algum, eles sempre serão seus pais e devem ser honrados por você. Opa! Mas você precisa de cortar o cordão, de entender que para se unir à sua esposa, você, marido, e ser uma só carne, precisa desse deixar para se unir. Eu costumo brincar que quando a gente casa, é bom
não morar junto com os pais, se possível não faça isso, é melhor para o seu casamento, para que você tenha intimidade, você tenha liberdade, autonomia, a esposa coloque o sofá do jeito que ela quer que fique o sofá na sala, o marido ande de short em casa, não tenha que andar de calça, se quer chegar em casa e deixar o sapato lá na sala, ele deixa, enfim, cada um... A liberdade que o casal tem, né? Tem o seu jeito, né? E quem casa quer isso. Agora, quando você mora com os pais, são as regras dos pais. E se alguém paga a sua conta, quem paga cobra. Exato. Então, é necessário que o casal tenha essa independência, né? Então, a gente coloca isso. Agora, para se unir, se tornar uma só carne, é indispensável o deixar. E o deixar não é abandonar os pais, né? Eu disse que eu ia mencionar a brincadeira, e a frase que a gente utiliza para brincar é que quando você se casar, não more próximo demais da casa dos seus pais, a ponto de eles virem ou você ir para lá de chinelo. Mas também não more longe demais a ponto de ir de malas, todas as vezes que for lá. Então, é bom uma certa distância. Essa frase é muito boa. E aí, Sim, Michele, a gente segue. E falando nessa da intimidade do casal, né, intimidade conjugal, no fortalecimento desse pertencimento e da proteção espiritual, como é que esse papel pode ser desenvolvido, dessa intimidade, né, conjugal, fortalecendo o pertencimento mesmo entre o marido e a mulher? Joia. Legal. Voltando um pouquinho ao deixar e se unir, né? Esse se unir traz a ideia no texto bíblico de cimentar, de grudar. E é um grudar, e deve ser assim, de modo que não tem como separar sem estragar. Então, não tem como você provocar uma separação num casamento sem provocar estragos nos cônjuges. Então é para ser unido assim. Esse unir e se tornar uma só carne também traz essa conotação física, sexual, de ter a conjunção carnal, o casal. Então é ser um em todos os aspectos. E esse é um grande desafio dos nossos dias. Acho que aqui tem um assunto para a gente falar bastante, né? Daria outro bem casado. Do egoísmo, do individualismo dos nossos dias. Acho que o maior problema do casamento é o egoísmo, justamente porque eu penso só em mim, não penso no outro. Se eu pensasse mais no outro, daria certo. Então, isso dificulta até mesmo de ter um relacionamento sexual bom. E se eu pensasse no que é mais prazeroso para o outro, o relacionamento seria melhor. Não como barganha, né, pastor? Não, de jeito nenhum. E muitos fazem isso, e isso é nocivo para o casamento. Eu não posso utilizar o sexo como moeda de troca dentro do casamento. Terrível. Até porque o sexo dentro do casamento é uma bênção e é devido. Um deve ao outro. Opa, olha aí, hashtag fica a dica número 2, bem casado, maravilhosa. Sexo no casamento é livre demanda. É isso, pastor? Você pode chamar de dívida. É devido. Devido. É devido. Livre demanda, dívida. Ao outro. É uma conta bancária sem fim que você pode acessar e não tem limite. Exato, exatamente. Então, esse se unir é colar de tal modo, estar unido em todos os aspectos. E veja, o sexo é bênção que Deus deu para dentro do casamento. Isso é importante ser ressaltado nos nossos tempos, né? Não é demais ressaltar que é para dentro do casamento, não é para fora do casamento, é para o casal, é para esse homem e essa mulher que deixou o pai e mãe. Casal casado. Exatamente, se uniram em casamento e agora são uma só carne. Então, o sexo é uma bênção e, de certo modo, é uma proteção, como você questionou. Por quê? Porque Deus colocou justamente para a satisfação de um e do outro. E quando um dá ao outro o que é devido, ambos ficam satisfeitos. Maravilha. A Bíblia vai dizer, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele cita lá no capítulo 7, verso 3 a 5, que o marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido. Olha aí. Ambos têm necessidades emocionais, necessidades sexuais que precisam de ser satisfeitas. Onde? Dentro do relacionamento conjugal. E cada parte é responsável por colocar a outra em primeiro lugar. Bom demais. Cada um é responsável por priorizar o outro. Quando a gente faz isso, a gente está cuidando um do outro e está levantando aí uma parede para que o inimigo não venha atacar e destruir o casamento. Quantos
casamentos hoje. Talvez o seu casamento, querido ouvinte que está nos assistindo, esteja passando por problemas justamente porque você não entendeu como o sexo dentro do casamento é uma bênção de Deus e serve para proteger o seu casamento. Satanás tem investido contra muitas famílias e tem obtido vitórias nesta esfera, à medida que cônjuges estão se privando um ao outro do que lhe é devido dentro do casamento. Maravilhoso. Parece não, gente, mas já estamos chegando ao final, não é isso, Michele? Acabou. Uma pena. Papo bom demais, isso significa gostinho de quero mais, e o pastorzão vai voltar aqui e também vai voltar com a esposa para dar o Amém. testemunho do casal. O nome da sua esposa? Amanda. Amanda, olha aí que bênção. ênfases para o programa de hoje. Você pensou comigo aqui no dia de hoje, unidade integral, unidade espiritual, né? Que significa emocional e física também. A gente pensou aqui no programa de hoje sobre fidelidade, pertencimento, permanência e santidade. E sexualidade como um dom, um presente de Deus, não como barganha. Pastor, considerações finais. E aí a gente vai pedir para o senhor, no finalzinho, abençoar e orar pelo povo de Deus aqui. Mas a gente queria agradecer sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Não é isso, Michele? Muito obrigada, sim, porque foi um assunto tão importante, né? Amém. Então eu gostaria, nessas considerações finais, de falar a você, querido ouvinte, que está em casa, talvez me assistindo altas horas da noite, não sei qual horário você vai ver o programa. Eu gostaria que você conversasse com o seu cônjuge. Se você é casado ou é casada, converse com o seu cônjuge e veja o que vocês podem fazer essa semana. Não deixa para o mês que vem, não. O que vocês podem fazer amanhã para tornarem o casamento de vocês melhor, para aplicar os princípios da palavra de Deus, aquilo que você pôde aprender hoje com o programa, para relembrar os votos que vocês assumiram diante de Deus. Todo casamento tem Deus como testemunha. O que vocês podem fazer para resgatar esses votos, honrar esses votos? O que vocês podem fazer de modo prático para que o casamento de vocês seja melhor? E peço a você ainda que reflita no casamento como sendo uma conta de investimento. E uma conta de investimento, para que você tenha maior retorno, você precisa colocar mais do que tirar. Então, coloque mais, invista mais para que você tenha um melhor retorno. Ou seja, elogie mais, critique menos, faça o que mais, exija menos, ofereça mais. Nosso papel no casamento é buscar fazer o outro feliz e não ficar o tempo todo lutando para eu ser feliz. Nós colhemos no casamento aquilo que a gente planta. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia amizade, colhe companheirismo, amizade. Porém, se a gente plantar vento, vai colher ventania. Tempestade, exatamente. Então, experimente o melhor de Deus para a sua vida conjugal. Amém. Muito bom. Muito bom. Bom demais, mas infelizmente temos que nos despedir aqui. E eu vou pedir para o reverendo Ediano, aí com o pessoal que está de casa, fazer uma oração abençoando e, inclusive, de repente, alguém que está passando aí por problemas espirituais do casamento, problemas emocionais, até mesmo financeiros, né, que tem afetado muitos casais nos nossos dias. Mas ore aí pelos casais que nos assistem, pastor, Amém. E também abençoa a gente aqui para encerrar o nosso programa. Amém. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor, na tua sabedoria, santidade, glória e poder, o Senhor criou o homem, criou a mulher e os uniu. O Senhor formou o casamento. E o Senhor não nos deixou sem instruções a esse respeito, mas o Senhor, na tua palavra, nos deu instruções preciosas para termos um casamento que honre e glorifique o teu nome, um casamento que traga felicidade e alegria ao coração dos cônjuges. Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado isso, tem dado isso aos teus filhos, tem abençoado este casal que dirige o programa e tantos outros que nos assistem hoje. Mas é certo, Senhor Deus, que há muitos que têm passado por lutas, por dificuldades e têm pensado em romper o casamento, em divorciar-se, separar-se.
Te suplicamos por estes casais nesta hora, ó Deus, que o Teu Espírito venha incomodá-los, educá-los, ensiná-los segundo a Tua palavra, para que se recordem, ó Deus, que aquilo que o Senhor uniu, cimentou, colou, é para a vida toda. Só a morte pode separá-los. Senhor Deus, ajude-os a lembrar disso. Ajude-os a correr aos pés da cruz e buscar em Cristo a graça necessária para vencerem suas dificuldades e buscarem ter mais harmonia no lar. Sabemos, Pai Santo, que a Tua palavra, o Teu Evangelho é boa nova também para a nossa família, para o nosso casamento. Concede, Senhor Deus, a Tua graça àqueles que nos ouvem nesta hora. Abençoa, Senhor, este programa, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem realizado este trabalho, levado ao ar tantas informações preciosas. Que o Senhor esteja com os Teus filhos, usando este canal como instrumento para alcançar aqueles que são Teus, estão espalhados na face da terra. É isso que pedimos e Te agradecemos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém e amém. Muito obrigado mais uma vez, reverendo. Eu é que agradeço. Obrigada. Deus abençoe as nossas vidas. E você que está aí de casa, até o nosso próximo Bem casado. Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal.